Olá pessoal, tudo bem? Você já precisou de uma consulta com urgência? Você sabe quando deve procurar uma ginecologista e marcar essa consulta com urgência? Quais são os sinais e sintomas tão urgentes a ponto de você precisar ligar no consultório da sua médica e agendar essa consulta? Pois é, existem 5 motivos para você fazer isso, tá? E é nesse vídeo que eu vou te falar quais são os sinais e sintomas e quando você deve agendar sim uma consulta de urgência com a sua médica. Então vamos aos 5 motivos mais urgentes. Tá pronto? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Patrícia Nevesiano, ginecologista e obstetra. Eu moro aqui e atendo em Indaiatuba, São Paulo. É pertinho de Campinas, Itu, Salto, São Paulo. Se você ainda não está inscrito nesse canal e quer ter mais informações sobre a saúde da mulher, então se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações de todos os nossos vídeos. Nós mulheres podemos ter alguns sinais e sintomas ginecológicos ao longo da vida. Alguns podem ser preocupantes, outros nem tanto. O importante é a gente saber quando você precisa de atendimento de urgência. Então vamos aos 5 motivos mais urgentes na ginecologia. O primeiro motivo é dor abdominal intensa. Quantas de vocês já não passaram por um período aí de cólica menstrual, por alguma dor embaixo do ventre? E acredito, né? Eu já passei, acredito que muitas de vocês. Mas nem sempre essa dor abdominal, ela precisa ser investigada. Ela pode vir, ficar um tempinho leve e depois de algumas horas passar. Esse tipo de dor não precisa ser investigada imediatamente. Agora, imagina que você começa a ter uma dor muito forte, súbita embaixo do ventre, que não alivia com o remédio. Você precisa sim agendar uma consulta de urgência. E normalmente ela pode ser acompanhada por náusea, por vômito, por algum sangramento anormal. Existem várias causas de dor abdominal súbita e intensa, como gestação ectópica, aquela gestação fora do útero, uma torção ovariana, mulheres que têm endometriose, além de outras causas que não são relacionadas à ginecologia. Então, no caso de dor intensa que não melhora, você deve procurar o atendimento imediatamente. Segundo motivo, atraso menstrual. Quem aí já não teve atraso menstrual, ficou doidinha e com medo às vezes de uma doença ou achando que estava grávida? Pois é, se você menstrua regularmente, certinho, e tem um atraso menstrual, você precisa fazer um teste de gravidez para ter certeza. O exame de farmácia, ele precisa de um atraso mais ou menos de uns 7 dias, tá? Para dar um resultado mais certeiro. Agora, se você não aguenta esperar, você pode colher o exame de sangue. Ele só precisa de 3 dias de atraso, tá? Menstrual. E você pode ter aí um positivo se tiver grávida. Os resultados falso positivo desse exame são muito raros, tá, meninas? Então, se der positivo, procure sua médica imediatamente para começar o pré-natal adequado, para ter orientações sobre saúde, sobre as mudanças do seu corpo durante esse período, essa fase. E para começar a usar vitaminas que você ainda, não tenha começado. Tá bom? São poucas mulheres que fazem a consulta pré-concepcional, né? E o que é a consulta pré-concepcional? Ela é muito importante das mulheres fazerem quando pretendem engravidar. Nessas consultas a gente solicita exames laboratoriais, prescreve vitaminas importantes para você tomar, né? Para o desenvolvimento do seu embrião. Ou seja, nessa consulta a gente prepara melhor o corpo da mulher para gerar uma vida. E a maioria das mulheres não buscam esse tipo de atendimento porque nem imagina, quão importante ele é. Então essa consulta não é um check-up rotineiro, ela é muito mais do que isso, tá? Bom, e o que pode dar esse atraso menstrual? Se você é uma mulher que tem uma menstruação desregulada e está mais de 3 meses sem menstruar, não tem ciclo, você deve agendar com a sua ginecologista. Pode ser uma síndrome do ovário policístico, que é uma doença que causa um desequilíbrio hormonal. Você pode ter um ultrassom com vários cistos no ovário, pode ter sinais de androgenismo, então pode aparecer acne, pelos pelo seu corpo. E o tratamento deve ser feito de acordo
né, com o desejo da mulher. Ela deseja engravidar? Então tratamos de uma maneira. Se essa mulher não pensa em engravidar no momento, então a gente trata de outro jeito. Cada caso é um caso sempre. Mas o que não muda em todas as mulheres que têm síndrome do ovário policístico é que vão precisar se alimentar melhor, vai precisar começar a fazer exercício físico de moderada alta intensidade, porque essa é a primeira linha de tratamento e todas vão ter que aderir a isso. Outra causa de atraso menstrual é a tireoide, que precisa ser investigada. Ela é uma doença muito comum em mulheres na fase adulta e pode causar essa irregularidade menstrual. O tratamento, só da gente tratar o hipotireoidismo, por exemplo, já vai regular o seu ciclo. Gente, até o estresse pode causar atraso menstrual, algumas por trauma, problema pessoal, por exemplo. Então, de qualquer maneira, agenda uma consulta para investigar e ver o que tem de errado. Já aconteceu com você? Já ficou estressada e a menstruação atrasou ou o fluxo aumentou? Comenta aqui, deixa nos comentários que eu vou ler depois. Terceiro motivo, sangramento vaginal aumentado. Vocês aí costumam chamar de hemorragia. Sabe aquela menstruação com fluxo forte, que dura mais de 8 dias, que você precisa usar 2 absorventes e mesmo assim ainda mancha a roupa? Isso é um sangramento aumentado e ele precisa ser investigado. Então pode acontecer durante o período menstrual e até fora dele. Existem vários motivos para acontecer isso e um deles, como eu já falei, é o estresse. O estresse aumenta sim o fluxo menstrual. Mas antes da gente falar é estresse, a gente precisa ter certeza que não é mioma, adenomiose, algum cisto de ovário, pólipo uterino, infecção do colo do útero e abortamento. Essa é uma queixa muito comum no meu consultório, então a gente precisa investigar a causa desse sangramento intenso, né, e longo, e a gente precisa tratar de maneira específica cada causa, né, cada pessoa. O mioma uterino, por exemplo, é uma doença super comum nas mulheres na fase reprodutiva, então ele deve ser tratado de acordo com a queixa da paciente e com a paridade. O que significa, né? Eu vou dar um exemplo. Se você tem 3 miomas, está sangrando muito, tem anemia, fraqueza, já tem 47 anos, 2 filhos, né? O que pode ser mais viável para você? Realizar uma esterectomia, a retirada do seu útero. Agora, você tem 30 anos, não tem filhos, tem 2 miomas, está sangrando muito. O tratamento é diferente, pode ser feito só a retirada do mioma, miomectomia, para preservar o seu útero para você engravidar. Então, cada tratamento é de um jeito para cada paciente. Quarto motivo, a ardência para urinar. Meninas, é muito comum uma mulher ter uma infecção urinária ao longo da vida. Algumas mulheres vão ter uma ou muito mais, né, apresentar episódios de repetição aí por uma fase. Então teve dor para urinar, a urina tá com dor forte, escura, agenda com a sua ginecologista. Não é raro também eu ver pacientes que não tratam adequadamente uma infecção de urina, aí sobe para os rins, precisa ser internada e fazer antibiótico na veia. Isso a gente chama de pielonefrite, é uma infecção super perigosa, tá? Que ela pode ter várias complicações e levar até a morte. Então não se automedique. Isso é perigoso, tá bom? Então procure a sua médica se você tiver esses sintomas. É importante fazer um exame de urina, uma urocultura. O exame de urina sai em algumas horinhas, então já pode nos direcionar aí quanto ao tratamento. A urocultura demora alguns dias, né? 3 dias, mas antes disso a gente já pode começar a tratar, tá bom? Quinto motivo, e não menos importante, o corrimento vaginal anormal. Pessoal, ter secreção vaginal é normal, tá? Ele pode ficar diferente aí conforme o seu ciclo menstrual. Agora, se der sintomas, tem que procurar ginecologista. O corrimento abundante, com cheiro, coceira, ardência, se você tiver dor abdominal, você precisa marcar uma consulta imediatamente. A mesma coisa vale aqui, tá? Não vai ficar passando pomada que você achou na farmácia, viu na propaganda. Pode ser uma doença mais grave, você pode estar mascarando uma doença. Às vezes não é uma candidíase, às vezes não é uma vaginose, pode ser um DST, uma DST, pode ser um câncer de colo de útero. Então, o tratamento, como eu sempre digo, né, depende de cada causa, depende de cada paciente. E você precisa fazer sempre um check-up anual, independentemente se você já não tem mais útero, tá? Se você está bem, não tem sintoma nenhum. Então, sempre deixe marcada sua consulta anual com o seu ginecologista e caso você tenha algum desses sinais e sintomas, algum desses 5 motivos que eu falei, agende com urgência
para você ter um tratamento adequado, para você ser vista, investigada, tá bom? Direitinho. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, compartilha com as amigas nos grupos de WhatsApp, no Telegram, lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.